pela porta da frente, quase que arrombei a porta, porque eu entrei como secretário de Imprensa e Comunicação da Presidência da República, quando o presidente Sarney assumiu no lugar do Tancredo Neves. Então, eu conhecia as dificuldades de um lado e fui começar a tentar a mudar a mentalidade que existia dentro do governo em relação a jornalista, porque o Palácio do Planalto ainda era controlado pelos militares que vinham do regime autoritário, e o conflito era permanente. Enquanto não se fazia essa mudança, nós tínhamos que ir administrando isso, porque a má vontade da segurança com o jornalista era patente. Os andares do Palácio do Planalto eram proibidos para a imprensa. Então, nós tivemos que enfrentar, primeiro, a segurança, que não gostava de jornalista, os militares que estavam lá ainda, que também não gostavam de jornalista, todo jornalista era suspeito. E com a ajuda do presidente Sarney, nós começamos, então, a fazer essas mudanças. Primeiro, a mudança física, permitir que os jornalistas transitassem naqueles locais do Palácio do Planalto, onde não havia nenhum segredo de Estado ali sendo tratado ou sendo discutido. E também com relação à segurança, né, que tinha uma má vontade com os jornalistas, não podiam se aproximar do presidente. Nós abrimos tudo isso. Até eu digo que até eu abri demais, né, porque nós não sabíamos direito que tratar liberdade de imprensa ou exagero na liberdade de imprensa. E eu sofri muito com isso. Como eu estava vindo das redações, todos os jornalistas que trabalhavam, faziam cobertura do Palácio do Planalto, eram meus colegas. E me aprontavam algumas, né? Algumas viraram folclore, eu até vou louco falar isso aqui. Um dia eu dava um briefing de manhã e outro à tarde. Eu ia lá no presidente e recebia as perguntas dos jornalistas, ia lá com o presidente, e o presidente me respondia. Outras vezes, como eu conhecia o pensamento do presidente, eu já ia respondendo. Um dia, o doutor Ulisses Guimarães, que era presidente do PMDB, se disse incomodado com uma medida qualquer do governo que estava. Aí um jornalista perguntou, o doutor Ulisses doeu para o doutor Ulisses essa medida do governo. Falou, então, falando em off, manda o doutor Ulisses passar Doril, né, que tinha aquela história, passou Doril, a dor sumiu. No outro dia, eles põem na primeira página de todos os jornais, porta-voz da presidência da República manda o presidente do PMDB passar Doril para passar a dor. Aí lá vou eu explicar É só mais uma historinha que eu vou contar. O senador, o Antônio Carlos Magalhães, era ministro das Comunicações, um homem muito bravo, de direita. Um dia o governo era um governo que tinha gente de todos os matizes. O dia o Antônio Carlos Magalhães dá uma declaração no Jornal do Brasil, dizendo que o governo da Nova República tinha muita gente de esquerda para o gosto dele. Aí os jornalistas vieram para trás, mas o Antônio Carlos Magalhães disse que o governo tem uma... Não, isso eu sei que falar, isso é o presidente da República. Agora, na minha opinião, regime democrático não pede atestado ideológico a ninguém. Era uma resposta em ó. No outro dia, na primeira página de todos os jornais, Fernando César Mesquita, porta-voz da presidente da República, responde, contesta Antônio Carlos Magalhães e diz que regime democrático não tem. Eu passei um mês fugindo do Antônio Carlos Magalhães, né? Que o Antônio Carlos era de bater. Depois eu falo mais. Pronto, agora para você a pergunta da Adísia, o que significou para você a Rua Senador Pompeu, em Fortaleza? Certo. Primeiro, bisar o Fernando, agradecer a Unifor, através da reitora Fátima, através dos senhores os reitores, da minha querida amiga, que eu conheço ela mais tempo do que conheço o Fernando César, Herotilde, ao professor Wagner, essa oportunidade de estar aqui com vocês. A professora Adísia, como vocês sabem, é um ícone da imprensa cearense e é um ícone da nossa sociedade brasileira. Eu digo assim, que ela é a minha Raquel de Queiroz do meu tempo, certo? Porque ela é uma personalidade culta, né, ou intelectual, e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que dedicou a vida toda a vocês, a fazer de vocês, abrir os cursos de jornalismo. Participei, inclusive, quando ela fez o primeiro curso, naquele tempo até Raia dos Focas e tudo, tinha aquele negócio todo. E quando ela falou na Rua Senador Pompeu, é porque ela sabe o que ela diz. A Rua Senador Pompeu tem 3 momentos, pelo menos na minha parte, da minha biografia. Primeiro, porque era, naquele tempo, a Rua dos Jornais.
onde era a sede dos jornais, dos Diários Associados, do Povo, e alguns jornais que desapareceram e tudo. Mas era também a rua onde a Dízia morou. Pouca gente sabe. E pouca gente sabe também que foi a rua onde eu tive meu primeiro grande enfrentamento no pós-64, que foram me buscar a madrugada. Então, a Dízia, que foi minha honra, quer dizer, a minha biografia de ter trabalhado com o mesmo jornal que ela, a Gazeta de Notícias. Ela lutou lá, naquele tempo era o professor Luiz Campos, era o diretor. A Dízia era já decana do jornalismo, né? Ela foi substituída pelo Arabá Matos, e eu substituí o Arabá na parte política. Então, eu sou o herdeiro da Dízia, por porte indireto. E ela lembrou muito bem isso, para que eu me lembre sempre de criar um pouco de juízo, né? Eu era subsecretário Fernando César, não tinha acesso ao presidente, ele é que tinha. E, então, a Maria chegou lá em Brasília precisando de um dinheiro para comprar um caminhão de lixo, porque Fortaleza estava aquele negócio. Aí eu digo, Maria, tu não é, tinha sido minha colega no Liceu do Ceará, eu digo, Maria, tu não sai daqui de Moaba, não. Aí fui lá no chefe. Fernando, rapaz, aí a Maria criticava o Sarney de manhã, de tarde, de noite, né? Mas não teve problema. Nós nos aliamos à dona Rosiana e fomos ao presidente. Presidente, mas não pode essa menina falar mal de mim, tudo. O presidente é a nossa cidade. Sarney fechou e concedeu o auxílio que a prefeitura necessitava para contribuição para a limpeza pública. E a pergunta é sensacional, sabe? Eu tenho sempre, quando penso no presidente Sarney, eu não penso no Sarney Maranhão, porque a pequena figura histórica dele. Eu penso no Sarney, presidente da República, que ganha a dimensão daquele cara que teve a coragem de sair, que nem novela da Globo, de presidente de um partido da situação militar, para presidente da República que fez a redemocratização do Brasil. É uma história quase novelesca. E eu me pergunto sempre o seguinte, quando as pessoas criticam o Sarney, desculpa eu chamar Sarney, mas quando criticam o presidente Sarney, eu pergunto, onde é que estava essa gente no mesmo período que eu convivi, que tanta gente da história que está viva aí conviveu, que hoje se alardeia ali, neodemocratas, vice-neodemocratas, tudo democrata, né? E esquece uma coisa, que quem fez os alicerces para as liberdades que nós vivemos hoje foi Zé Sarney. Ele não fez só, mas ele contribuiu muito e decisivamente para esse processo de democratização. Engoliu sapos, como ainda hoje engole, engoliu cobras e lagartos, como ainda hoje engole. Mas se não fosse o papel de José Sarney, com a sua caneta de presidente da República, enfrentando todas as resistências da área militar, dos conservadores que temiam as liberdades públicas. Liberdade no Brasil era a palavra que dava medo. Nós não tínhamos as liberdades que temos hoje, ou pelo menos seria demorado mais. Claro, o processo de liberdade é sempre vencedor no final. Nós sempre vamos ganhar. E devemos isso, em parte, e em grande parte, à imprensa. A liberdade sempre vence, e a imprensa é um dos arietes para abrir essa porta da liberdade.